Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Veja o carro de boi que anda 2 milhas por hora e essa coisa maravilhosa que é o avião a jato, que percorre 600 milhas ou mais por hora. Isso é progresso, não é? Há progresso técnico, melhores meios de comunicação, melhores condições higiênicas e etc. Mas existe outra forma de progresso? Existe progresso psicológico, no sentido de adiantamento espiritual no tempo? A ideia de progresso em espiritualidade é de fato espiritual ou mera invenção da mente? É muito importante fazer perguntas fundamentais, mas, infelizmente, encontramos respostas muito fáceis para as perguntas fundamentais. Pensamos que a resposta fácil é uma solução, mas não é. Devemos fazer uma pergunta fundamental e deixar a pergunta operar, atuar em nós, a fim de descobrirmos a verdade a ela relativa. Progresso supõe o tempo, não é? Afinal de contas, levamos séculos a chegar do carro de boi ao avião a jato. Supomos que se pode encontrar a realidade ou Deus pela mesma maneira, através do tempo. Estamos aqui e pensamos que Deus se acha lá ou em algum lugar muito distante. E dizemos que para se transpor essa distância, esse espaço intermediário, precisamos de tempo. Mas Deus ou a realidade não é uma coisa fixa. E nós também não somos fixos. Não há ponto de partida fixo, nem ponto de chegada fixo. Por razões de segurança psicológica, nos apegamos à ideia de que há em cada um de nós um ponto fixo e que a realidade também é fixa. Mas isso é uma ilusão, não é verdadeiro. Se necessitamos do tempo para nos desenvolver ou progredir interiormente, espiritualmente, o que estamos fazendo já não é espiritual, porque a verdade não é do tempo. A mente enredada no tempo pede tempo para achar a realidade, mas a realidade está além do tempo e não tem ponto fixo. A mente deve estar livre de todas as suas acumulações, tanto conscientes como inconscientes, porque só então é capaz de descobrir o que é a verdade e o que é Deus. Pergunta: por que os pássaros fogem à nossa aproximação? Resposta: como seria bom se os pássaros não fugissem ao nos aproximarmos deles? Se pudéssemos tocá-los, fazer amizade com eles. Mas nós, entes humanos, somos muito cruéis. Matamos as aves, as torturamos, as apanhamos em redes e as prendemos em gaiolas. Considere um formoso papagaio aprisionado numa gaiola. Todas as tardes ele chama por sua companheira e vê os outros pássaros a cruzar o espaço livre. Fazendo tais coisas, os pássaros, acha que eles não deveriam se assustar quando nos aproximamos? Mas se ficar sentado num local isolado, perfeitamente quieto, plácido, verá como dentro de poucos minutos os pássaros chegam a você. Você os vê à sua volta, muito perto de você. E pode lhes observar os momentos vivos, os pés delicados, a extraordinária robustez e beleza de suas penas. Mas isso requer infinita paciência. Isso é muito amor e também não deve haver o medo.
Os animais parecem perceber o medo em nós e, por sua vez, se amedrontam e fogem. Por isso é tão importante a compreensão de si mesmo. Experimente ficar sentado, muito quieto, debaixo de uma árvore, mas não apenas por 2 ou 3 minutos, porque os pássaros não se acostumam tão depressa com a sua presença. Vá, todos os dias, ficar tranquilamente sentado debaixo da mesma árvore e logo irá começar a notar que tudo o que te cerca tem vida. Verá as folhas de capim faiscando ao sol, a incessante atividade dos passarinhos, o lustre peculiar de uma serpente, ou um milhafre a pairar muito alto no céu, saboreando a brisa sem um movimento de asas. Mas para ver tudo isso e experimentar o deleite que proporciona, você deve ter realmente uma verdadeira serenidade interior. Pergunta: qual a diferença entre você e mim? Resposta: existe alguma diferença fundamental entre nós? Você pode ter a pele clara e eu ser muito escuro. Você pode ser muito talentoso e saber mais do que eu. Ou posso viver numa aldeia, enquanto você percorre o mundo e etc. Há óbvias diferenças na forma, no falar, no conhecimento, nas maneiras, na tradição, na cultura. Mas quer sejamos brâmanes ou não brâmanes, quer sejamos americanos, russos, japoneses, chineses, não há uma notável semelhança entre todos nós? Todos sentimos medo. Todos desejamos segurança. Todos queremos ser amados. Todos queremos comer e ser felizes. Mas veja, as diferenças superficiais destroem o nosso percebimento da fundamental semelhança existente entre nós, entes humanos. O compreender e libertar-se dessa semelhança faz nascer um grande amor, uma grande consideração para com os outros. Mas, infelizmente, quase todos nós estamos enredados e divididos pelas superficiais diferenças de raça, cultura e crença. As crenças são uma verdadeira desgraça, porquanto dividem os homens e geram antagonismo. Só depois de transcender todas as crenças, todas as diferenças e semelhanças, pode a mente ser livre e capaz de descobrir o verdadeiro. Pergunta: por que o meu professor se aborrece quando eu fumo? Resposta: provavelmente ele te disse muitas vezes que não deve fumar, porque isso não faz bem aos meninos. Mas continua a fumar, porque você tem gosto por isso. E ele absorve em você. Pois bem, o que pensa você sobre isso? Acha que uma pessoa deve habituar-se a fumar ou adquirir outro hábito qualquer enquanto está tão jovem como você? Se em sua idade seu corpo se acostuma com o uso do fumo, isso significa que já está escravizado por alguma coisa. Isso não é terrível? Para as pessoas de mais idade, o fumar poderá ser correto, embora isso seja muitíssimo duvidoso. Infelizmente, eles têm sempre desculpas para serem escravos de vários hábitos. Mas você que é tão novo, tão verde e juvenil, que ainda está crescendo, por que deve se acostumar com alguma coisa, contrair hábitos que só podem te tornar insensível? Assim que a mente se acostuma com alguma coisa, começa a funcionar na rotina do hábito e, portanto, se torna embotada. Deixa de ser vulnerável, perde a mente aquela serenidade tão necessária a descobrir-se o que é Deus,
o que é beleza e o que é o amor. Pergunta: por que os homens caçam tigres? Resposta: porque gostam de matar, pela sensação de matar. Todos praticamos atos inconsiderados, tais como arrancar as asas de uma mosca para ver o que acontece. Tagarelamos e dizemos coisas ofensivas a respeito de outras pessoas. Matamos para comer, matamos em prol da chamada paz, matamos pela pátria ou por nossas ideias. Há, portanto, um forte traço de crueldade em nós, não é? Mas se pudermos compreendê-lo e eliminá-lo, será até muito deleitável ver o tigre passar, como fizemos vários de nós, uma noite dessas, perto de Bombaim. Um amigo nos levou à floresta em seu carro para procurar um tigre que alguém tinha visto nas vizinhanças. Já estávamos de volta e acabávamos de fazer uma curva, quando subitamente lá estava o tigre no meio da estrada. Amarelo e preto, liso e delgado, de longa cauda, era algo que encantava a vista, tão gracioso e possante. Apagamos os faróis e ele veio em direção a nós, a rosnar, passando tão rente ao carro que quase o roçou. Foi um maravilhoso espetáculo. Quando se observa uma coisa dessas, sem se estar amado, encontra-se muito mais deleite e a grande beleza nisso. Pergunta: por que nos aflige o sofrimento? Resposta: aceitamos o sofrimento como parte inevitável da vida e criamos filosofias sobre ele. Justificamos o sofrimento. Dizemos que é necessário para se encontrar Deus, mas eu digo que há sofrimento porque o homem é cruel para com o homem. Também há na vida muitas coisas que não compreendemos e que, portanto, causam sofrimento. Coisas tais como a morte, o desemprego, o ver os pobres e sua desdita. Nada disso compreendemos e por isso nos torturamos. E quanto mais sensível a pessoa, tanto mais sofre. Em vez de procurarmos compreender essas coisas, justificamos o sofrimento. Em vez de nos revoltarmos contra todo esse sistema corrupto e dele nos libertarmos, tratamos de nos ajustar a ele. Para ficar livre do sofrimento, deve a pessoa estar livre do desejo de fazer mal e também de fazer bem. Esse bem que é também resultado de nosso condicionamento. Um homem com roupas de sannyasi vinha todas as manhãs colher flores num jardim vizinho. As mãos e os olhos dele buscavam avidamente as flores e ele colhia todas as que encontrava a seu alcance. Evidentemente ia oferecê-las a alguma imagem morta, coisa feita de pedra. As flores eram seres belos e tenros que mal começavam a abrir-se ao sol matinal e o homem não as colhia delicadamente, porém arrancando-as, despojando brutalmente o jardim de tudo o que tinha. O seu Deus lhe exigia flores em abundância, abundância de coisas vivas para uma imagem morta de pedra. Numa outra ocasião eu estive a observar uns meninos que colhiam flores. Não iam oferecê-las a nenhum deus. Tagarelavam e desconsideradamente iam tirando as flores e as jogando fora. Alguma vez você já se observou a fazer coisas semelhantes? Eu queria saber por que as faz. A caminho quebra um ramo e o desfolha e joga fora. Nunca tomou percepção dessa ação de sua parte? As pessoas grandes também fazem isso.
Tem seu modo peculiar de expressar sua brutalidade interior, seu horrível desrespeito aos seres vivos. Falam de inocência e, no entanto, tudo o que fazem é destrutivo. Compreendem-se que uma pessoa colha umas poucas flores para adornar os cabelos ou oferecê-las amorosamente a alguém. Mas por que tirar flores só para despedaçá-las? Os adultos são brutais em sua ambição. Massacram-se uns aos outros em suas guerras e corrompem-se mutuamente com seu dinheiro. Tem seus modos especiais de praticar ações hediondas. E, aparentemente, os jovens, tanto aqui como em outras partes, vão seguindo suas pegadas. Há dias atrás, passeando com um dos alunos, encontramos uma pedra no meio da estrada. Quando a retirei, ele perguntou: por que o fez? O que indica tal pergunta? Não indica falta de consideração, de respeito aos outros? Você mostra respeito por medo, não é verdade? Você se põe de pé num salto quando entra na sala um superior. Mas isso não é respeito, é medo. Porque se tivesse realmente algum sentimento de respeito, não destruiria as flores, afastaria as pedras do caminho, cuidaria das árvores e ajudaria a cuidar do jardim. Mas, velhos ou novos, não temos verdadeiro sentimento de consideração. Por quê? Será porque não sabemos o que é o amor? Compreende o que é o simples amor? Não a complexidade do amor sexual e tampouco o amor de Deus, mas o simples amar, o seu terno, verdadeiramente delicado no contato com todas as coisas. No lar nem sempre recebe esse simples amor, pois seus pais têm muito o que fazer. Em seu lar pode não haver verdadeira afeição nem ternura, e assim você vem parar aqui com esse fundo de insensibilidade e se comporta como todos os demais. Como podemos promover a sensibilidade? Por certo, não há necessidade de regulamentos com proibição de tirarem-se flores, porque se você é meramente refreado por meio de regulamentos, há medo. Mas como pode nascer essa sensibilidade que torna uma pessoa vigilante para não fazer mal a outras pessoas, aos animais e às flores? Você tem interesse nisso? Deveria ter. Se não tem interesse em ser sensível, tanto valeria estar morto, como a maioria das pessoas. Embora tomem 3 refeições por dia, tenham empregos, gerem filhos, guiem seus próprios carros, trajem suas roupas finas, quase todos estão como que mortos. Você sabe o que significa ser sensível? Significa, de certo, ter sentimentos delicados para com as coisas. Ver um animal a sofrer e tratar de socorrê-lo. Afastar uma pedra do caminho porque tantos pés descalços o percorrem. Apanhar um prego caído na estrada. Poderá furar um pneu do carro de alguém. Ser sensível é ter sentimentos com as pessoas, os pássaros, as flores, as árvores. Não porque te pertençam, mas simplesmente porque está desperto para a extraordinária beleza das coisas. E como podemos fazer nascer essa sensibilidade? Quando uma pessoa é profundamente sensível, ela se abstém naturalmente de tirar flores. Não há nela um espontâneo desejo de não destruir coisas, não magoar pessoas. Isso significa ter verdadeiro respeito e amor. Amar é a coisa mais importante da vida.
Mas o que entendemos por amor? Quando ama alguém porque essa pessoa também te ama, isso por certo não é amor. Amar é ter aquele extraordinário sentimento de afeição em que nada se pede em retribuição. Você pode ter muito talento, passar em todos os exames, se doutorar e alcançar uma alta posição, mas se não tem aquela sensibilidade, aquele sentimento do simples amor, seu coração será vazio e será desditoso toda a vida. Assim sendo, muito importa ter o coração repleto desse sentimento de afeição, porque então não terá vontade de destruir, não terá vontade de ser cruel e nunca mais haverá guerras. Serão então entes humanos felizes. E porque serão felizes, não rezarão, não buscarão Deus, porque essa mesma felicidade é Deus. Então, como podemos fazer nascer esse amor? Sem dúvida, o amor deve começar com o educador, o mestre. Se além de te dar lições de matemática, geografia ou história, o mestre tem esse sentimento de amor no coração e dele te fala, se ele próprio remove espontaneamente a pedra que encontra na estrada e não consente que o servente faça sozinho todos os trabalhos pesados, se em sua conversação, no seu trabalho, em seus jogos, enquanto come, quando em sua companhia ou a sós, ele tem esse extraordinário sentimento e o põe à mostra frequentemente, então também você saberá o que é amar. Você pode ter uma pele clara, um rosto bonito, vestir um belo sari ou ser um notável atleta. Se não tem amor no coração, você é um ser humano feio, infinitamente feio. Mas quando ama, seu semblante, seja belo, seja feio, tem radiação. Amar é a coisa mais grandiosa da vida. E muito importa falar sobre o amor, senti-lo, nutri-lo, entesourá-lo, para que não se dissipe depressa nesse mundo tão brutal. Se enquanto está jovem não sente amor, se não olha com amor as pessoas, os animais, as flores, quando crescer achará sua vida vazia. Você vai se sentir muito só, e as sombras escuras do medo te seguirão para sempre. Mas no momento em que tiver no coração essa coisa extraordinária que se chama amor, e lhe sentir a profundeza, o deleite, o êxtase, descobrirá que para você o mundo terá se transformado. Por que razão sempre se convidam para as solenidades escolares numerosas pessoas ricas e importantes? O que você pensa sobre isso? Não deseja que seu pai seja um homem importante? Não sente orgulho se ele se torna membro do parlamento e seu nome figura nos jornais? Se ele te leva para morar numa casa grande, ou se vai à Europa e volta de charuto na boca, não se sente satisfeito? Os ricos e poderosos são sempre muito úteis às instituições. A instituição os lisonjeia e eles fazem algo em benefício da instituição. Portanto, há vantagem de parte a parte. Mas a questão não é só de saber por que as escolas convidam pessoas importantes para suas solenidades. Porém, antes de saber por que também você deseja ser uma pessoa importante. Se casar com o mais rico, o mais notável ou o mais belo dos homens. E quando tem em você tais desejos, já tem em você o germe da corrupção. Entende o que eu estou dizendo?
Esquecei por hora a questão de por que a escola convida os ricos, uma vez que às solenidades comparecem também pessoas pobres. Mas alguns de vocês quer sentar-se ao lado de gente pobre? Ao lado dos aldeões? Quer? E já notou outra coisa extraordinária? Como os sannyasis querem ocupar lugares preeminentes, como abrem caminho para a primeira fila? Todos queremos preeminência e aplauso. O verdadeiro Brahmane é aquele que nada pede de ninguém. Não porque seja orgulhoso, mas porque ele é a luz de si mesmo. Nós, porém, perdemos tudo isso. Conta-se uma história maravilhosa a respeito de Alexandre quando chegou à Índia. Após conquistar o país, desejou conhecer o primeiro-ministro, que havia criado tanta ordem no país, tanta honestidade e incorruptibilidade no seio do povo. Ao lhe explicar, o rei que o primeiro-ministro era um brahmane, que se retirara para sua aldeia, Alexandre desejou que ele viesse à sua presença. O rei mandou chamar o primeiro-ministro, porém esse se recusou a vir, pois não tinha vontade de se exibir a ninguém. Infelizmente, perdemos esse espírito. Por isso, estamos vazios, embotados, aflitos. Somos mendigos, psicologicamente, a buscar algo ou alguém que nos dê nutrição, que nos dê esperança, que nos dê amparo. E por essa razão é que tornamos feias as coisas que são normais. Está certo que um importante oficial do governo venha lançar a pedra fundamental de um edifício. Que mal há nisso? Mas o que corrompe é o espírito que aí se esconde. Nunca foi visitar os camponeses, foi? Nunca conversa com eles, sente com eles. Veja por você mesmo. O pouco que tem para comer, seu perene labutar, dia após dia, sem descanso. Mas por que acontece que eu lhes tenho apontado certas coisas, já está pronto a criticar outros? Não fique sentado a fazer críticas, pois isso é sem sentido, mas vá ver com seus próprios olhos as condições existentes nas aldeias. E faça lá alguma coisa. Plante uma árvore, converse com os aldeões, convide-os a vir para cá, brinque com os seus filhos. Verá então como surgirá uma sociedade diferente, porque haverá então amor sobre a terra. Uma sociedade sem amor é como terra sem rios, como um deserto. Mas quando há rios, a terra é fértil e há abundância e beleza. Os mais de nós crescemos sem conhecer o amor. E foi por isso que criamos uma sociedade horrorosa, como os homens que nela vivem. Pergunta: você diz que Deus não está na imagem esculpida, mas outros dizem que Ele lá está, e que, se temos fé em nosso coração, o seu poder se manifestará. Qual a verdade a respeito da adoração ou devoção? Resposta: o mundo está tão cheio de opiniões como de homens. E você sabe o que é uma opinião. Você diz isso e outra pessoa diz aquilo, e cada um tem sua opinião, mas nenhuma opinião é a verdade. Portanto, não dê ouvidos à mera opinião, não importa de quem seja, mas descubra por você mesmo o que é verdadeiro. Uma opinião pode mudar da noite para o dia, mas a verdade não pode mudar. Você deseja descobrir por você mesmo se Deus ou a verdade se encontram na imagem esculpida, não é isso? O que é uma imagem esculpida? É uma coisa concebida pela mente e talhada na madeira ou na pedra pela mão. A mente projeta a imagem e pensa que uma imagem projetada pela mente seja Deus, ainda que 1 milhão de pessoas afirmem que é. Dizem que se a mente tem fé na imagem,
A imagem dará poder e força à mente. Isso é óbvio. A mente cria imagens e depois tira forças de sua própria criação. É isso que a mente está sempre fazendo, produzindo imagens e delas tirando força, felicidade, benefícios, e com isso permanecendo vazia, interiormente paupérrima. O importante, pois, não é a imagem ou o que a respeito dela dizem milhões de pessoas. O importante é compreender o funcionamento de sua própria mente. A mente faz e desfaz deuses. Pode ser cruel e bondosa. A mente tem o poder de fazer coisas maravilhosas. É capaz de conservar opiniões, de criar ilusões, de inventar aviões a jato que se locomovem a velocidades tremendas. Capaz de construir belas pontes, lançar extensas vias férreas, conceber máquinas calculadoras que excedem a capacidade humana. Mas a mente não pode criar a verdade. O que ela cria não é a verdade. É mera opinião, mero juízo. Portanto, releva descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para descobrir o verdadeiro, deve a mente estar completamente imóvel, completamente tranquila. Essa tranquilidade é um ato de devoção, e não o ir ao templo, oferecer flores, empurrando para o lado, encaminham os que pedem esmolas. Vai propiciar os deuses porque tem medo deles, mas isso não é devoção. Quando se compreende a mente e ela fica completamente serena, sem ter sido posta serena, então essa serenidade é ato de devoção. Nela desponta o que é verdadeiro, o que é belo, o que é Deus. Pergunta: você disse um dia que devemos ficar sentados e quietos para observar a atividade de nossa mente, mas nossos pensamentos desaparecem tão logo começamos a observá-los conscientemente. Como podemos perceber a nossa mente quando a mente é ao mesmo tempo percipiente e coisa percebida? Resposta: essa é uma questão muito complexa e nela estão implicadas muitas coisas. Existe percipiente ou só há percepção? Siga isso muito atentamente. Existe pensador ou só há o pensamento? De certo, o pensador não existe primeiro. Primeiro há pensar e depois o pensamento cria o pensador. Significando isso que se operou uma divisão no pensamento. É quando ocorre essa divisão que nasce o observador e a coisa observada, o percipiente e o objeto da percepção. Como diz o interrogante, se observarmos nossa mente, se observarmos um pensamento, esse pensamento desaparece e se esvaece. Mas só há de veras percepção e não há percipiente. Quando olha uma flor, quando a vê simplesmente, há nesse momento uma entidade que está vendo? Ou só há o ver? A visão da flor te faz dizer: oh, que bela, eu a quero. Torna-se então existente o eu, o produto do desejo, do medo, da avidez, da ambição, que vem na esteira do ver. São estes que criam um eu. Sem eles, o eu é inexistente. Se aprofundar mais essa questão, descobrirá que quando a mente está muito quieta, perfeitamente serena, quando não há nenhum movimento de pensamento e, portanto, nenhum experimentador, nenhum observador, se descobre que essa mesma serenidade tem sua própria compreensão criadora. Nessa serenidade, a mente se transforma noutra coisa. Mas não pode a mente encontrar essa serenidade por nenhum meio, nenhuma disciplina e nenhuma prática.
Ela não se verifica se nos sentamos num canto para nos concentrarmos. Essa serenidade vem quando compreende os movimentos mentais. Foi a mente que criou a imagem de pedra que os homens adoram. Foi a mente que criou o Gita, as religiões organizadas, as incontáveis crenças. E, para descobrir o real, você deve ultrapassar as criações da mente. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!